Oi, Elaine. Oi, tia Teu, boa noite. Sejam bem-vindas. Estão conseguindo me ver? Nosso convidado já entrou. Enviei o convite para ele agora. Tomara que tudo dê certo. Vamos ver aqui. Tá me vendo? Tá ouvindo direitinho? Eu mandei um convite para você, Carlos, e agora eu tô aceitando entrar ao vivo com você. Eu tô aceitando aqui. E também mandei o convite. Agora foi. E aí, tá me vendo agora? Eu estava lhe vendo normal. Aí agora tá travada a sua imagem. Mas vamos dar continuidade, né? Vamos, que Eu acho aí que é uma questão de eu acho que internet, né? Pode ser a o minha pessoal. que não deve estar muito boa. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito estar falando de novo aqui pra gente do Lar do Coração. Todas as pessoas que estão entrando agora, sejam todas bem-vindas, sejam todas acolhidas pelo Divino Mestre Jesus. E nós vamos iniciar a nossa live da melhor forma possível, que é fazendo nossa prece. Então, eu vou convidar todos para que possamos fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, aquietar os nossos corações, os nossos pensamentos, serenando a nossa mente, para que possamos conseguir sentir mais de perto a presença do Divino Amigo Jesus, através dos seus ministros, dos seus prepostos, dos espíritos superiores, bondosos, que estão nos envolvendo nesse momento. Divino Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, ouvindo sobre o Evangelho. O Evangelho que viestes trazer para nós há mais de 2000 anos. Que Carlos Henrique seja teu porta-voz, possa falar aquilo que nós estamos necessitados de ouvir. Que possamos guardar essas palavras no mais íntimo do nosso coração, mas, sobretudo, aplicá-la no cotidiano das nossas vidas. Abençoe o nosso convidado da noite, abençoe a cada um que está participando dessa live conosco e que possamos, Senhor, lembrar de Ti, lembrar que Tu és o nosso modelo e guia todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Então, hoje nós temos a felicidade de ter Carlos Henrique novamente, que falou para a gente ano passado, que nos enriqueceu tanto, nos edificou tanto. E hoje nós temos novamente ele aqui, que é de Vitória da Conquista, faz parte da União Espírita de Vitória da Conquista, e vai falar para nós sobre um tema muito importante, que é o bom samaritano. Carlos, a palavra é sua, fica à vontade. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, declarado pela doutrina espírita, nesta oportunidade vamos ter a graça de refletir sobre a parábola do bom samaritano. Uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho de Jesus, e a doutrina espírita nos dá a chave para que possamos compreender em profundidade.
nós não temos aqui, é preciso registrar desde o início, a pretensão de esgotar um tema como esse. Até porque nós aprendemos que as parábolas, elas, a cada vez que nós nos aprofundamos, a cada vez que nós fazemos esse mergulho profundo no Evangelho de Cristo, elas vão nos trazendo cada vez mais ensinos profundos, é um verdadeiro manancial de riquezas. Então, nós utilizaremos da chave interpretativa que nos fornece a doutrina espírita para tentarmos aqui trazer algumas reflexões. Algumas reflexões que nos ajudam a entender o contexto daquela época e que nos ajudam também a transpor esses ensinos para os dias atuais. Nós sabemos que Jesus é aquele que fala para os espíritos. Jesus não fala para as personalidades. Portanto, seu evangelho não ficou circunscrito para aqueles homens e mulheres da Galileia há 2000 anos atrás. É o evangelho para os espíritos, o evangelho de Deus, a boa notícia que nos traz como proposta essa edificação do reino de Deus em nós. E estes postulados, portanto, encontraremos em seu evangelho. A doutrina espírita nos esclarece que nós éramos criaturas muito limitadas para compreendermos em profundidade os ensinos de Jesus. E é por isso que ele promete o Consolador, que viria recordar o que ele disse, falar sobre as coisas que não puderam ser ditas, e mesmo que ele disse, ele precisou revestir esses ensinos através dessas histórias, dessas parábolas, para que com a posteridade nós pudéssemos aprofundar e compreender em profundidade os ensinos do Mestre. Eu vou pedir só que você feche o seu microfone, porque está dando um retorno. E tá. Isso, ótimo. Ficou bom. Obrigado. Aí, se você quiser fazer alguma intervenção, é só você abrir o microfone, tá? Então, para aqueles que queiram acompanhar a parábola do bom samaritano, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então, quem quiser acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então, se você tiver aí um Novo Testamento, vai lá no Evangelho de Lucas, ou na Bíblia, vai lá na parte dos Evangelhos, aqueles espíritas que não tenham tanta familiaridade assim com a Bíblia, já lá na parte final dos Evangelhos, Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Nós temos o Novo Testamento, que é a tradução feita por Haroldo Dutra, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que é uma tradução excelente, né? E nós estamos utilizando aqui uma tradução da Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia, geralmente aqui no Brasil, utilizada por estudiosos, porque foi uma tradução realizada por 5 teólogos católicos e 5 teólogos evangélicos, tentando ali superar algumas adulterações, algumas interpretações um tanto quanto fundamentalistas, e essa, então, é uma tradução que geralmente os estudiosos utilizam. E essa eu vou pedir licença para que nós possamos fazer a leitura. Então, o evangelista Lucas registra que eis que um doutor da lei se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus retomou: um homem que descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho,
Depois colocou em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais em meu regresso, pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faze o mesmo. Como nós dissemos no início, essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do bom samaritano. E ela nos traz ensinamentos profundos. Faltou eu registrar que quem estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola encontra-se lá no capítulo 15. E Allan Kardec, então, traz-nos como título desse capítulo: fora da caridade não há salvação. E essa é a primeira chave interpretativa que o Espiritismo nos fornece, demonstrando que Jesus coloca aqui a caridade como máxima para poder alcançar a vida eterna, que é a pergunta inicial do levita, né, do doutor da lei. E seria mais ou menos o que perguntar aos dias de hoje, né, dentro das visões teológicas, o que é preciso fazer para salvar-se, para alcançar a salvação. E é por isso que a doutrina espírita nos traz como máxima: fora da caridade não há salvação. Trazendo aí este ensino de Jesus, colocando a caridade, superando os formalismos das religiões, superando o fundamentalismo, os preconceitos, colocando a caridade, o serviço ao próximo como fundamentais. Nós iremos, nesse primeiro momento, analisar o contexto desta parábola, que é riquíssimo. Existem alguns elementos e trazer alguns elementos históricos para aqueles que talvez não estejam familiarizados. O que é um doutor da lei? Por que Jesus utiliza o samaritano? Quem eram os samaritanos? Então nós vamos, nesse primeiro momento, analisar alguns aspectos históricos que enriquecem o aprofundamento, né, e aprofundam, melhor dizendo, o conhecimento, o entendimento em torno da parábola. E no final nós vamos então trazer para os dias atuais. Nós vamos perceber que a parábola tem muito a nos dizer nesses dias difíceis que estamos atravessando. Mas para contextualizar, nós temos essa parábola no capítulo 10 de Lucas, mas a história dessa parábola ela se inicia um pouco antes, no capítulo 9 do mesmo evangelista, versículos de 51 a 56, que é a subida de Jesus para Jerusalém. Então, o contexto dessa parábola é já ali no final do messianato do Mestre. Jesus sobe a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é aclamado ali num episódio que a Igreja Católica faz questão de rememorar até os dias atuais, que é aquele domingo de Ramos. Então acolhem Jesus com festa, mas depois aquela mesma multidão que o acolheu como rei, como soberano, estava lá gritando: crucifica-o. E ele então, é nesta viagem a Jerusalém que o mestre é preso, é humilhado, é agredido e morto na cruz. Então, dentro desse contexto, Jesus inicia essa história, o contexto da parábola, indo para Jerusalém. Mas tem um detalhe: Jesus diz aos apóstolos, e está registrado lá no capítulo 9, versículos de 51 a 56, Jesus diz aos apóstolos que irá a Jerusalém através da Samaria, passando pela Samaria. O que causa uma estranheza aos apóstolos, porque o caminho pela Samaria era o caminho mais árduo, né? Nós estamos falando aí de uma viagem. Jesus saía da Galileia, atravessaria o deserto da Judéia para chegar a Jerusalém. Nós estamos falando de uma viagem de aproximadamente 140 quilômetros. Nós precisamos lembrar os amigos e as amigas que não existia Uber naquela época, né? Jesus não chamou, não ligou para o Uber, né? Não solicitou ali no aplicativo e atravessou o deserto da Judéia. O que, convenhamos, 140 quilômetros já daria um percurso aí considerável e um valor
muito expressivo, né, para o Uber nos dias atuais. Mas o Cristo atravessaria o deserto da Judéia, né, nesses 140 quilômetros, passando pela Samaria. Por que que os apóstolos estranharam? Porque havia um caminho mais curto, ou seja, não era essa distância toda, e margeando o rio Tiberíades, que é o lago, o mar da Galileia, o lago de Genezaré. E era um ambiente mais propício, que traria menos esforços para aqueles que estavam viajando, porque estavam ali margeando o rio, você tinha água mais abundante, um clima mais ameno ali com a vegetação ciliar, né, do rio. Então, os apóstolos estranharam. Estranharam ainda mais porque os samaritanos, é preciso frisar, para nós entendermos o contexto dos samaritanos, os samaritanos eram povos antagônicos aos judeus, né? Nós tínhamos as 12 tribos de Israel, mas há cerca de 700 anos antes de Cristo houve o grande cisma e as 10 tribos do norte ficaram com a capital na Samaria e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, ficaram com a capital em Jerusalém. Então, povos de um mesmo tronco, de mesmas tradições, mas por conta desse grande cisma, 700 anos antes de Cristo, se tornaram antagônicos. Antagônicos a tal ponto que os samaritanos construíram um templo na Samaria, onde eles acreditavam que Deus habitava, e os judeus, né, ortodoxos, construíram um templo de Jerusalém, né, dentro das tradições ali do povo de Israel, acreditando também que Deus habitava o templo de Jerusalém. É por isso que quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, ela pergunta onde Deus estaria para ser adorado, né? Se no templo dos samaritanos ou no templo de Jerusalém. Jesus então deixa aquele grande ensinamento a ela, dizendo que Deus estaria no templo dos nossos corações e no altar da natureza, e que nós deveríamos adorá-lo em espírito e em verdade, que é o que nós estamos caminhando para essa conexão com o Criador. Então, os apóstolos, estranhando que Jesus quisesse fazer esta viagem a Jerusalém, nós vamos lembrar que todo judeu fazia essa peregrinação 3 vezes ao ano, na festa dos tabernáculos ou das tendas, na festa da Páscoa, que era esta ocasião que fazia com que Jesus se dirigisse a Jerusalém, e também no Pentecostes. Então, estava tendo as comemorações da Páscoa, Jesus decide ir a Jerusalém como de costume, mas diz que passaria pela Samaria. Os apóstolos, mesmo estranhando, dizem: ó Senhor, se o Senhor está dizendo, então Tiago e João se destacaram para ir à frente para, em uma viagem longa, naturalmente, atravessando o deserto, eles precisariam de hospedagem, alguém que os acolhesse. E então eles vão à frente para preparar essa hospedagem e eles voltam um tanto quanto contrariados, porque informam a Jesus: Senhor, ninguém na Samaria nos ofereceu hospedagem. E João então faz uma pergunta muito interessante a Jesus: o Senhor quer que nós oremos a Deus para que desça fogo do céu e queime os samaritanos? E então Jesus diz a João: João, eu não vim para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Salvá-los aqui não no sentido teológico de salvação, mas salvar no sentido de libertar, de instruir, de dignificar os homens. Então, causa-nos estranheza, ora, como João, o discípulo amado, aquele que se destacou por amar, faz essa pergunta a Jesus: quer que oremos a Deus para que desça fogo do céu e queime os samaritanos? Faça-se churrasco dos samaritanos. É interessante, porque os samaritanos, ao não receber aqueles viajantes, né, do deserto, eles quebravam com um código de conduta muito sério do Oriente, que era o de receber em sua casa aqueles viajores, né? Porque hospedar alguém era algo que determinava a vida daquela pessoa. Muitas pessoas atravessavam o deserto. Então era um código de ética muito sério do Oriente receber as pessoas em casa. Isso era tão sério que
criavam-se alguns mitos. E um desses mitos era de que aquele que não recebesse em sua casa alguém que lhe pedisse acolhida, que desceria fogo do céu e queimaria. Então é por isso que, após receber a negativa dos samaritanos, João faz essa pergunta a Jesus: o Senhor quer que nós oremos a Deus para que desça fogo do céu e queime os samaritanos? Jesus então deixa o primeiro ensinamento a João. João, o Filho do Homem, não veio para destruir a vida dos homens, mas para lhe salvar, para lhes libertar, para lhes instruir, para lhes dar dignidade. Então Jesus parte, mesmo sem receber hospedagem, para esta viagem de 140 quilômetros, pelo caminho mais pedregoso, com mais dificuldades, que era passando pela Samaria. E então Jesus chega a Jerusalém. E nós podemos imaginar aqueles homens, após atravessar 140 quilômetros de um sol escaldante, uma viagem longuíssima, eles chegam a Jerusalém. E qual o primeiro contato que eles têm ao chegar em Jerusalém? Com um doutor da lei, um religioso. E nós hoje podemos imaginar, ora, diante daqueles homens empoeirados, castigados pelo sol, podemos imaginar que uma viagem de 140 quilômetros no deserto, eles chegaram exaustos, com fome e com sede. E qual era a tradição daqueles dias? Quando alguém chegava de uma viagem longa como essa, era de costume ofertar um pote de água fresca para que a pessoa pudesse beber, matar a sede e colocar os pés. É como entrar em um ar-condicionado, né? Quando nós estamos nessas viagens longas, você ali, né, colocar o pé na água fresca, refrigera até o perispírito. Então, nós podemos imaginar que, ao se deparar com um religioso, e vejamos, Jesus estava com fome, com sede e cansado. Ao se deparar com um religioso, nós podemos imaginar, o religioso certamente ofereceu a Jesus um pote de água fresca, ofereceu um alimento, um local para se refazer. Não, meus amigos. O doutor da lei encontra-se com Jesus e faz uma pergunta capciosa a Jesus: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Por que essa pergunta é capciosa? E aqui nós já estamos adentrando a parábola. É a primeira pergunta. O doutor da lei faz a Jesus: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ali estava uma pergunta capciosa, porque esta era uma pergunta que norteava mais de 1000 anos de interpretação das Escrituras. Mais de 1000 anos de discussões entre os doutores da lei, aqueles que dominavam o entendimento das Escrituras. Mais de 1000 anos de interpretação norteavam ali as discussões em torno do que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Porque os judeus acreditavam que haveria uma terra renovada. O conceito deles é bem semelhante ao nosso, ao conceito espírita do mundo de regeneração. Eles acreditavam que haveria a terra prometida, prometida lá por Deus para os patriarcas do povo hebreu, Abraão, Isaac, Jacó. E eles ficavam se questionando o que é preciso fazer para herdar essa terra prometida, para termos a vida eterna nessa Jerusalém de ouro que eles imaginavam que seria construída. E logo no início dessas discussões, eles chegavam à conclusão: olha, é preciso cumprir os mais de 600 mandamentos que encontramos na lei, que são os 5 livros mosaicos, né? O chamado Pentateuco mosaico, ou a Torá, e os profetas. Então eles catalogaram todos os mandamentos que haviam ali na lei, na Torá e nos profetas, e chegaram à conclusão: é preciso, para herdar a vida eterna, cumprir os mais de 600 mandamentos da lei. Isso perdurou por bastante tempo. Logo após, alguns estudiosos disseram não é preciso cumprir os mais de 600 mandamentos. Os 10 mandamentos bastam, porque nos 10 mandamentos nós temos ali um resumo dos mais de 600. Então, chegaram à conclusão, após alguns séculos, que não precisava os 600, bastava os 10 mandamentos. E muito próximo de Jesus,
com as tradições de Léo. Aqueles que já leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, vai se recordar de Léo, né? E Léo, diga-se de passagem, é o avô de Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso, do apóstolo dos gentios. E Léo traz uma nova interpretação. E Léo diz, não é preciso cumprir os 10 mandamentos, só basta cumprir 2. E aí Léo traz duas passagens da Torá, uma que está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a si mesmo. E Léo, então, inicia essa tradição dizendo, olha, não é preciso nem cumprir os 600, nem tampouco os 10, porque os 10 estão resumidos nesses 2. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse era o resumo de 1000 anos de interpretação das Escrituras. Então, quando o doutor da lei chega e faz essa pergunta a Jesus, ele estava nas entrelinhas, muito inteligente que ele era, perguntando, olha, se tu és o Messias, então certamente saberás qual é o entendimento, né, das Escrituras, qual é o resumo, né, das Escrituras. Porque se ele faz essa pergunta e Jesus diz, olha, são os 10 mandamentos, ele vai dizer, ó, o senhor está ultrapassado, porque hoje já se entende que são apenas 2. Então, quando ele faz a pergunta, Jesus devolve, ao invés de responder, devolve com a pergunta. Ele, então, pergunta ao doutor da lei, o que está escrito na lei, como lês? É interessante, porque Jesus diz, o que está escrito na lei? E depois ainda pergunta, como tu lês? Porque uma coisa é o que está escrito, e outra coisa é como a pessoa interpreta. Então, ele fica ali impressionado com a pergunta de Jesus, mas mostrando para o mestre este conhecimento que ele tinha aprofundado, ele então cita Deuteronômio e Levítico. Ele então responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então diz, respondeste corretamente, faze isto e viverás. E aí ele faz uma nova pergunta a Jesus. E aí que está o ponto que é preciso dar atenção nessa parábola. Porque ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Porque dentro dessa resposta do amor a Deus e ao próximo, existia uma questão que era unânime entre os doutores da lei, que era o amor a Deus. Todo judeu compreendia muito bem o que significava amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Mas existia uma questão muito sutil, que era quem é o meu próximo? Para a corrente majoritária, o próximo era só os filhos de Israel, aqueles que eram judeus ortodoxos. Isso está tão claro quando nós abrimos o Antigo Testamento, nós vamos lá a ter as referências a Deus como o Deus de Israel. Não é o Deus de todas as nações. É o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, que protegeria o povo eleito em detrimento daqueles outros povos considerados como heréticos, dentre eles os samaritanos. E uma corrente minoritária, que era a de Léo, que Léo dizia não. Né? O próximo são todos os filhos de Deus. Deus é o Deus de todas as nações. Né? Então ele faz essa pergunta para Jesus para tentar ficar ali no campo da discussão estéril. Quem é o meu próximo? Se Jesus diz que seria todas as nações, né? Todos os nossos irmãos, ele certamente diria, não, mas eu pertenço à corrente majoritária e ficaria ali em uma discussão estéril com Cristo. Mas vejamos, diante da pergunta, quem é o meu próximo? Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para que nós possamos entender o que o doutor da lei compreendia naquela época. Não só o doutor da lei, mas como todo judeu ortodoxo. Como eu disse, existia uma questão que era irrefutável, que era uma questão consolidada, que era o amor a Deus.
E nós percebemos 3 elementos que são gradativos na adoração, no amor a Deus. É amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças. Isso era tão consolidado que o judeu, até hoje, eles rezam 3 vezes, né? Repetem essas palavras 3 vezes ao dia. Escuta, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, e deve ser adorado de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Então, é uma questão consolidada. E é uma gradação do amor a Deus. O que é amar a Deus de todo o coração? Eles entendiam naquela época que o coração era a sede do sentimento, mas também a sede da inteligência. Quando está ali escrito na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está dizendo, é preciso amar a Deus de toda a nossa inteligência, com toda a nossa sabedoria e também com todos os nossos sentimentos. É o primeiro nível do amor a Deus. O segundo nível é amar a Deus com toda a tua alma. E os judeus acreditavam que a alma, o conceito deles também é bem semelhante ao conceito espírita, porque Kardec traz o conceito de que a alma é o espírito encarnado. Então eles tinham esse conceito também de que a alma era o espírito agindo no mundo. Então, amar a Deus de toda a alma não bastava amar a Deus somente com os sentimentos e com o pensamento, com o intelecto. Era preciso fazer coisas concretas para amar a Deus. E qual o terceiro nível? Amar a Deus com todas as forças. Forças, resumidamente, era com todos os nossos bens, com todas as nossas possibilidades financeiras. Esse era o terceiro nível do amor a Deus. Entendendo isso, nós vamos então para esta parábola do bom samaritano, quando Jesus começa a contar a parábola. Vejamos que a pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? E nós vamos lembrar que não havia um consenso em relação ao amor ao próximo. Mas existia um consenso: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. E vejamos o detalhe da parábola. Nós vamos lembrar. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes. Vejamos, é o único personagem que não é determinado na parábola. É um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele cai na mão de assaltantes, ele é despojado, espancado e é deixado semi-morto. Ou seja, Jesus aqui não deixa a possibilidade desse homem ser identificado. Ele é um doutor da lei? Não se sabe. É um samaritano? Não se sabe. É alguém de status? É um simples pescador? Não se sabe. Porque é um homem que foi despojado, ou seja, não dá para caracterizar pela roupa de qual nacionalidade ele é, de que status social ele é, e ele está semi-morto, ou seja, inconsciente. Vejamos que Jesus prossegue dizendo: casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Olha, viu e passou adiante. Igualmente um levita, que era o auxiliar. O levita é uma espécie de coroinha, é o que o coroinha é hoje para os padres. O levita era o auxiliar do sacerdote. O levita igualmente descia pelo mesmo caminho, chegou passou pelo mesmo lugar, viu e prosseguiu. E aí, certo samaritano em viagem chegou junto dele, viu e moveu-se de íntima compaixão. E aqui nós vamos chamar a atenção para esse detalhe. O samaritano viu o indivíduo que estava caído e moveu-se de íntima compaixão. Quando ele viu o homem caído, ele teve que raciocinar: eu paro, não paro, ajudo, não ajudo. E é movido de íntima compaixão. Vejamos, não é qualquer compaixão. Ele foi movido de íntima compaixão. Nessa hora, certamente, o doutor da lei ficou pálido. Porque Jesus havia colocado um samaritano, que era um antagonista do seu povo, como personagem principal da parábola,
E já aqui, Jesus demonstra, através da sua fala, que o samaritano havia atingido o primeiro nível de amor a Deus, e era inquestionável para o doutor da lei. Ele utilizou a inteligência e o sentimento. Vejamos, moveu-se de íntima compaixão. Na parábola de Jesus, o samaritano havia atingido o primeiro nível. Amou a Deus de todo o coração. O doutor da lei certamente ficou um tanto quanto constrangido nesse momento, mas Jesus não se deteve. Ele continuou e disse: aproximou-se, cuidou de sua chaga, derramando óleo e vinho. Óleo, aqui, vinho tem um efeito antisséptico e o óleo um efeito balsâmico ali para as feridas. Derramou óleo e vinho, colocou em seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Aqui, meus amigos, o doutor da lei deve ter baixado a pressão e ficado pálido. Porque além de ter amado a Deus de todo o coração, ele aqui, o samaritano, atingiu o segundo nível de amor a Deus. Ele amou a Deus de toda a alma. Porque vejamos quantos verbos são utilizados, ações concretas que o samaritano colocou em prática para auxiliar aquele que houvera caído nas mãos dos assaltantes. Vejamos, aproximou-se, cuidou, derramou óleo e vinho, colocou em seu animal, conduziu à hospedaria, cuidou dele. Vejamos quantos verbos, quantas ações. O samaritano amou a Deus de todo o coração e de toda a alma. Jesus prossegue e disse: no dia seguinte, tirou 2 denários. Deu ao hospedeiro dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais em meu regresso te pagarei. Aqui, o doutor da lei quase desencarna. Porque além de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, ele havia atingido o terceiro nível de amor a Deus, que era inquestionável. Amar a Deus com todas as forças. Vejamos, relembremos que forças, eu resumi dizendo que era com todas as possibilidades pecuniárias, financeiras. Vejamos, o samaritano, ele paga e ainda diz ao hospedeiro: o que ele gastar a mais, eu pagarei no dia seguinte. Ele então atinge os 3 níveis de amor a Deus. E Jesus então encerra essa passagem dizendo: qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor da lei, então, muito impressionado com aquela história que Jesus contou, não ousou utilizar a palavra samaritano. Vejamos, ele não consegue falar samaritano. Haroldo Dutra chega até a brincar. Ele poderia até dizer assim, contrariado, samaritano. Baixinho, ele não consegue dizer. Muito inteligente que era, ele, fazendo um resumo da parábola que Jesus acabara de contar, ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então finaliza dizendo: vai e também tu faze o mesmo. Nós temos, portanto, meus amigos e minhas amigas, muitos ensinamentos aqui. Nós estamos ali, Jesus diante de um doutor da lei que conhecia profundamente as Escrituras. E Jesus, através dessa parábola, demonstrou a ele que o conhecimento não bastava. Era preciso fazer na vida concreta, nas atitudes, para superar os preconceitos, para superar os formalismos. Nós vamos lembrar que os doutores da lei estavam muito presos às formalidades, aos sacrifícios do templo, aos atos externos, esquecidos dessa transformação do mundo íntimo. Então Jesus traz-nos aqui a importância de fazer e demonstra para o doutor da lei de que era necessário superar os antagonismos, derrubar as barreiras que criávamos uns entre os outros. Quando nós dizíamos no início que nós faríamos um recorte para os dias atuais, aqui já cabe um recorte para os dias atuais.
Quantas barreiras nós não temos criado entre nós, muitas vezes nós espíritas, por conta de divergências de entendimento, divergências políticas, divergências ideológicas, e quando, na verdade, nós temos essa mensagem do Cristo, esses ensinos de Jesus, que nos conclamam a derrubarmos essas barreiras, a nos vermos como irmãos, independente de quem quer que seja. Vejamos, aquele que caiu nas mãos dos assaltantes não é alguém que é possível de identificar. Se fosse olhando nos dias de hoje, nós não sabemos se ele seria de esquerda, de direita, se votou no candidato A, se votou no candidato B, né? Se tem a opinião A ou a opinião B. Né? Seria alguém que necessitava do nosso auxílio. É interessante porque o doutor da lei faz uma pergunta inicial a Jesus: quem é o meu próximo? E ele está numa postura seletiva, de um amor seletivo. Ele está numa postura superior, olhando quem é o meu próximo. E Jesus, com essa parábola, lhe ensina de que o próximo é aquele que necessita de nós. Nós não devemos ter essa postura seletiva. Quem é o meu próximo? Ah, é o espírita? Ah, é o do partido A, do partido B? Ah, é o que tem a opinião A, a opinião B? Não. Jesus nos ensina a nos colocar no lugar do outro e nos diz: o próximo será todo aquele que necessitar de nós. Todo aquele que precisar do nosso auxílio, da nossa mão amiga, do nosso serviço. Nós aprendemos com Jesus em diversas passagens. Quando ele nos diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando os apóstolos confabulavam quem seria o melhor, quem seria o mais querido, aquele que gozaria de maior prestígio com Jesus, e eles então diziam: certamente é Simão Pedro, porque Jesus convive ali na intimidade com ele. Outros diziam: não, o queridinho é João, o apóstolo amado. Não. E Jesus, então, percebendo que eles confabulavam, os deixa extremamente constrangidos quando Jesus diz: aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus, que seja o servidor de todos. Então, o serviço, Jesus nos ensina assim a não termos este amor seletivo para dizermos quem é o meu próximo, quem é que eu gosto, e nos ensina a nos colocar no lugar daqueles que sofrem, daqueles que necessitam de nós. Todos aqueles que necessitarem de nós, esse será o nosso próximo. E nós teremos como dever exercer a caridade, a ação concreta no bem, o amor em movimento, para que possamos cumprir assim com seus ensinos. Não é por acaso que Allan Kardec, então, coloca no capítulo 15 essa parábola e dá o título a este capítulo: Fora da caridade não há salvação. E o lema da doutrina espírita é esse: não é fora do espiritismo, não é fora da verdade, é fora da caridade não há salvação. A nos dizer a todos que, independente de denominações religiosas, independente de fatores externos, todos que estiverem sob esta bandeira da caridade estarão, portanto, seguindo os preceitos cristãos, vivendo a moral cristã que Jesus nos ensina, vivendo o evangelho de Deus, que há de nos libertar no sentido profundo da palavra, há de nos salvar e nos conduzir para uma era de fraternidade. E para nós já finalizarmos, não sei se teremos aí espaço para alguma pergunta, nós vamos tentar aqui pegar alguns elementos. Emmanuel nos ensina de que o evangelho é como um colar de pérolas, que cada detalhe do evangelho nos traz um manancial de riqueza. E não é diferente com essa parábola. Nós vemos que essa parábola, para além dessas interpretações que nós trouxemos, fazendo um paralelo aí com o contexto da época, de o que Jesus quis dizer para aquele doutor da lei, nós também podemos interpretar o que Jesus quer nos dizer nos dias atuais com essa parábola. Nós vamos perceber que existem muitos símbolos aqui, né, na parábola. O homem que cai na mão dos assaltantes, vejamos, Jesus diz, ele descia de Jerusalém para Jericó. E aqui nós temos um símbolo muito interessante. Jerusalém, que se nós formos analisar geograficamente, Jerusalém está acima de Jericó. Jerusalém está
a cerca de 700 metros acima do nível do mar, e Jericó é a cidade, é interessante esse dado, é a cidade mais baixa do mundo. Nós temos o Mar da Galileia, que está, ou melhor dizendo, o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar, e Jericó é uma cidade que está a 350 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, é a cidade do mundo mais baixa que se tem, é o ponto mais baixo em uma cidade que se tem no mundo. Nós temos, portanto, o símbolo de Jerusalém, a cidade santa, simbolizando as coisas do Espírito, as coisas que elevam, e Jericó, que era a capital ali do comércio, simbolizando o fundo do poço, a materialidade, as coisas do mundo. Então, o homem que caiu nas mãos dos assaltantes descia de Jerusalém, das coisas do Espírito, para as paixões do mundo. E nós temos um grande ensinamento. Toda vez que nós, em nossas vidas, nosso percorrer da nossa senda reencarnatória, da nossa vida, abandonamos as coisas que elevam, as coisas do Espírito, as coisas transcendentes, as virtudes, para nos entregar às paixões do mundo, nós também fazemos esta viagem. Vejamos que é uma viagem de declínio moral. Descia de Jerusalém para Jericó. Todas as vezes que nós deixamos a subida, o esforço para Jerusalém, simbolizando as virtudes, as coisas transcendentes, as coisas da imortalidade, para nos entregarmos às paixões rasteiras do mundo, nós corremos também o risco de cair nas mãos dos assaltantes. E, assim como esse homem, ficar agredido, semi-morto, inconsciente. Os assaltantes daqui podem simbolizar muitas coisas. As desilusões do mundo, as frustrações, o vazio existencial. Quando nós nos entregamos e esperamos, dedicamos, depositamos todas as nossas expectativas de felicidade em coisas, em homens, em pessoas, em situações, nós nos frustramos. E esses são os assaltantes que nos retiram o sentido existencial. Vejamos que o sacerdote que olha para aquele homem e prossegue, fazia o mesmo caminho, o sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó. O levita também descia de Jerusalém para Jericó. Estava em declínio. Mas o bom samaritano, o samaritano da parábola, este viajava. É interessante. Ele não descia. Não fala se ele descia, se ele subia. Ele diz, um samaritano que viajava. E é interessante porque aquele que viaja é alguém que sabe de onde está saindo e para onde vai. E nós nos recordamos de uma fala de Jesus em seu evangelho, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, sobrando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo, leve o meu fardo. Vejamos, Jesus está falando de um fardo. Fala de jugo. Jugo era um instrumento em que os animais utilizavam para as viagens, para levar os fardos. E ele diz, comigo o jugo se torna suave e o fardo se torna leve. Vejamos que Jesus nos convida para uma viagem. E para onde é esta viagem? Ele diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como o samaritano, nós somos convidados para viajar. E por que o fardo se torna leve? Porque caminhando sem Jesus, muitas vezes nós nos fixamos no problema. Nós estamos com a fronte virada para o buraco do problema. Nós estamos em declínio. Nós estamos abandonando essa proposta do vinde a mim para Jerusalém e estamos descendo para Jericó, deixando descer a banguela, como se diz, né? Deixamos descer para Jericó. E Jesus nos faz um convite, vinde a mim. E o fardo se torna leve, porque nós sabemos para onde estamos caminhando. Nós erguemos a fronte e sabemos para onde estamos indo. E aí nós não ficamos fixados no problema.
Estamos momentaneamente passando por dificuldades, mas sabendo que dias melhores virão. Essa é a diferença de viajar, de aceitar esse convite de Jesus para irmos a Jerusalém. Ir a Jerusalém é um caminho árduo. Nós encontramos dificuldades, mas é o caminho que nos dará plenitude. Mas muitas vezes, meus amigos e minhas amigas, ao mergulharmos na carne, lá no mundo espiritual, antes desse mergulho, nós nos comprometemos com os espíritos e dizemos aos nossos mentores: ah, meus irmãos, agora eu vou para Jerusalém. Agora eu já cansei de ir a Jericó. Eu vou subir para Jerusalém. E os mentores dizem: olha, veja lá. E nós dissemos: não, agora vai dar certo. Eu vou conhecer o pessoal lá do Lar do Coração. Eu vou estudar a doutrina espírita. Dessa vez eu vou para Jerusalém. E aí a gente mergulha na carne, vem o esquecimento momentâneo. E aí, ó Jericó, aquele caminho mais fácil nos seduzindo. E nós olhamos para Jerusalém e falamos: nossa, mas está tão alto. Ah, e essa subida. Mas será que não é mais fácil largar na banguela e ir para Jericó? E me soltar e me entregar nas coisas do mundo? Será que vale a pena subir para Jerusalém? E a gente fica titubeando. Então, essa mensagem da doutrina espírita nos ajuda a tomarmos coragem para realizarmos este caminho ascensional que nos conduzirá a Jerusalém, às coisas do Espírito, às coisas que elevam. Porque dificuldades virão, mas vale a pena persistir. Vale a pena seguir o caminho árduo, mas que nos dará a plenitude, nos dará a satisfação de alcançarmos a vitória, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. E construirmos e edificarmos de uma vez por todas o reino de Deus em nossos corações. Esta boa notícia que Jesus nos trouxe há mais de 20 séculos e que nós insistimos em não aceitar este convite para caminharmos com ele. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até a próxima oportunidade. Carlos, é tão bom ouvir você falar. Você fala de uma forma que faz com que a gente viaje e a gente possa imaginar Jesus pertinho, falando com o sacerdote, falando, dando seus ensinamentos para a gente. Então, que a gente possa nos ver agora. Se alguém se encontra em Jericó, que possa se utilizar também de um instrumento maravilhoso que Jesus nos ensinou, que é a oração, porque com a oração nós podemos mudar de lugar, nós podemos sair de Jericó e ir para Jerusalém, elevar as nossas sintonias, a nossa vibração. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram, aqueles que entraram, os rotativos que entraram e saíram, aqueles que ficaram. Você, que Deus lhe abençoe e lhe dê coragem para que você continue levando a mensagem da doutrina espírita dessa forma tão bonita que você leva. Uma pessoa jovem, com tanto conhecimento, com tanta boa vontade. E eu vou convidar você de novo. Não esqueça disso. Você pode fazer a nossa prece final? Posso sim. Então vamos, neste momento, continuar nesse clima de paz, em gratidão a Jesus, pela bendita oportunidade que nos concedeste, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome e de desfrutarmos da presença dos bons espíritos, estes abnegados servidores do bem que em Teu nome espalham a paz, nos trazem os benefícios da vida maior. Nós solicitamos que todos aqueles que se encontrem conectados a este trabalho, quer seja no ao vivo, quer seja posteriormente através do vídeo, que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, que esses espíritos de luz possam encontrar campo para realizarem os trabalhos de amparo, de auxílio àqueles que mais necessitam, encarnados e desencarnados, vinculados a cada lar que se conecta a este trabalho, a esta mensagem. E que, em contato com Teu Evangelho,
possam descobrir, assim, Senhor, um sentido profundo para as suas vidas. Nós rogamos que permaneça conosco, Senhor. Nos dê forças para prosseguirmos com as nossas lutas, com coragem para enfrentarmos as dificuldades e aprendermos com a vida. E assim podermos, ao final dessa jornada, felizes, constatar que estamos saindo daqui bem melhores do que quando aqui nós chegamos. Que o teu amor nos sustente, que a tua paz seja o nosso guia, que assim seja. Que assim seja. Lembrando a todos que a live vai ficar gravada e posteriormente também vai estar sendo colocada no canal do Lar do Coração no YouTube. Carlos, eu lhe desejo paz, paz para você, paz para sua família, paz a todas as pessoas que estiveram conosco e até a próxima. Que Jesus lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde, bem como a todas as outras pessoas que estão conectadas conosco. Tchau, Que assim tchau. seja. Tchau, tchau.